Lia aprendeu cedo que seu nome não lhe pertencia por completo. Ele fazia parte do reino de Valenor, gravado em pergaminhos, alianças e promessas feitas antes mesmo de seu nascimento. Naquela manhã, o sol atravessava os vitrais do salão real quando o rei, seu pai, falou sem rodeios. O acordo será cumprido. Aos 20 anos, você se tornará esposa do rei Armand de Cor, como foi decidido. Lia assentiu. Sempre assentia. Mas algo dentro dela se encolheu. Mais tarde, fugiu para o único lugar onde o ar parecia realmente seu: os jardins do castelo. Entre roseiras e caminhos de pedra clara, encontrou Rubens, ajoelhado na terra, cuidando das flores com a paciência de quem não tinha pressa do mundo. Ele se levantou ao vê-la, inclinando a cabeça em respeito. Alteza. Não aqui, disse Lia num fio de voz. Aqui. Sou apenas Lia. Rubens sorriu de leve. Não era ousadia. Era algo silencioso, respeitoso. E ainda assim, fez o coração dela errar o ritmo. As rosas estão abrindo antes do tempo, comentou ele. Às vezes a natureza decide por conta própria. Lia observou as pétalas vermelhas, delicadas e firmes ao mesmo tempo. Gostaria de poder fazer o mesmo. Se você gosta desse tipo de história, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais histórias como essa e comente aqui de qual cidade você está ouvindo. Lia caminhou alguns passos pelo jardim, observando o cuidado com que ele ajeitava a terra ao redor das flores. Eu vejo você aqui quase todos os dias, disse com suavidade, mas nunca soube seu nome. Rubens ergueu o olhar, surpreso por um instante. Rubens, Alteza. Não. Ela corrigiu com um pequeno sorriso. Aqui, sou só Lia. Ele assentiu. Então, Rubens. Ela repetiu o nome em voz baixa, como se quisesse guardá-lo. Você cuida deste jardim como se ele fosse parte de você. Cresci entre plantas, respondeu. Elas ensinam a ter paciência. Eu nunca tive essa escolha, confessou Lia, quase num sussurro. Rubens a observou por um breve momento, com respeito. Mesmo assim, parece alguém que escuta mais do que fala. Lia sorriu, tocada por algo que ninguém costumava notar. Antes que o silêncio pudesse se aprofundar, passos rápidos se aproximaram. Alteza, chamou a serviçal, surgindo entre os caminhos de pedra. O baile será ao entardecer. A senhora precisa se arrumar agora. Lia respirou fundo. Eu já vou. Antes de partir, lançou um último olhar para Rubens. Até mais tarde, Rubens. Estarei aqui, respondeu ele simples. Como sempre. Lia seguiu com a serviçal, mesmo que seu desejo fosse ficar ali mais um pouco. O salão de baile estava tomado por luzes douradas, músicas suaves e olhares atentos. Lia caminhava entre convidados que sorriam demais, como se cada passo fosse observado e avaliado. À sua frente estava o rei Armando, alto, postura rígida, barba já marcada pelo tempo. Ele segurou a mão de Lia por mais tempo do que o necessário. Está ainda mais bela do que me descreveram, disse ele com um sorriso ensaiado. Valenor criou bem sua futura rainha. Lia forçou um sorriso educado. É gentil de sua parte. Em breve, quando completar 20 anos, tudo estará como deve estar, continuou Armando. Nossos reinos serão mais fortes. É isso que importa. Ela assentiu, sentindo o peso das palavras mais do que o som da música. Espero que se acostume com meu reino, acrescentou ele. É um lugar sério, sem muitos jardins. Jardins. Por um instante, o salão desapareceu. Lia imaginou mãos sujas de terra, um sorriso discreto, um nome dito sem títulos. Rubens. Alteza, chamou Armando, franzindo levemente a testa. Perdão, disse Lia, voltando ao presente. Estava distraída. Entendo,
respondeu ele, embora não parecesse entender. Bailes podem ser cansativos. Enquanto a música seguia e os convidados giravam pelo salão, Lia sentiu que, mesmo cercada de luxo e promessas, seu pensamento estava longe dali, perdido em um jardim silencioso, onde ninguém exigia nada dela. O baile terminou tarde, mas Lia deixou o salão antes que as luzes se apagassem por completo. Retirou os sapatos ao atravessar corredores silenciosos, como se precisasse se livrar de tudo o que não lhe pertencia. Sem anunciar-se, seguiu até os jardins. Rubens ainda estava lá, encostado próximo às roseiras, como se o tempo não tivesse passado para ele. Pensei que não viria, disse ele em voz baixa. Eu precisava, respondeu Lia, aproximando-se. O salão estava cheio demais. Imagino, eles ficaram frente a frente, próximos o suficiente para perceber a respiração um do outro, distantes o bastante para não ultrapassar o que não era permitido. Foi como esperava? Perguntou Rubens. Lia balançou a cabeça. Não. Mas enquanto dançavam, eu pensei neste lugar. Ele a encarou, sério, quase tocado. Então o jardim cumpriu seu papel. Mais do que imagina, disse ela. Um silêncio se instalou, denso e breve. Lia deu um passo para trás. Preciso ir. Rubens assentiu, respeitoso. Boa noite, Lia. Boa noite, Rubens. Ela se afastou, sentindo que aquele encontro rápido havia sido mais verdadeiro do que todas as horas passadas sob os lustres do baile. O quarto de Lia estava silencioso demais. As joias repousavam sobre a mesa, o vestido do baile pendurado como se tivesse pertencido a outra pessoa. Lia sentou-se à beira da cama, mas sua mente não estava ali. Estava no jardim. No modo como Rubens a olhara sem exigir nada. No som calmo de sua voz. Na sensação estranha de ser vista apenas como Lia. Um suspiro escapou-lhe antes que pudesse conter. Alteza, chamou a serviçal, surgindo à porta. Deseja algo antes de descansar? Lia levantou-se de imediato. Sim, disse pensando rápido. Preciso caminhar um pouco. A serviçal hesitou. A esta hora? Será rápido, respondeu Lia com firmeza suave. No jardim. Leve um chale, por favor. A mulher obedeceu, ainda desconfiada. Minutos depois, Lia cruzava os corredores novamente, agora sem música, sem luzes, apenas com o próprio coração guiando seus passos. O jardim a recebeu em silêncio. E no fundo ela sabia. Não estava indo em busca de ar fresco, mas de Rubens. Lia encontrou Rubens junto às roseiras, como se o jardim o reconhecesse como parte dele. Ele ergueu o olhar ao ouvi-la se aproximar. Está tarde, disse ele com suavidade. O castelo já dorme. Eu não, respondeu Lia. Há dias em que o silêncio chama mais alto. Rubens assentiu. O jardim também muda à noite. As flores se fecham, mas o perfume permanece. Lia sorriu. Eu gosto disso. Do que fica, mesmo quando não é visto. Eles caminharam alguns passos lado a lado. Sempre quis perguntar, disse ela, se você nunca desejou estar em outro lugar. Rubens pensou antes de responder. Já. Mas aprendi que alguns lugares nos escolhem antes mesmo de entendermos por quê. Lia parou, encarando-o. Acho que estou começando a entender isso. O olhar entre eles se sustentou por mais tempo do que o necessário. Rubens respirou fundo. Há coisas que não deveriam ser ditas, murmurou, mas que ainda assim existem. Então não diga, respondeu Lia num fio de voz. Apenas fique. Rubens aproximou-se devagar, tocando o rosto dela com cuidado. O beijo veio leve, quase tímido, como se ambos soubessem o peso daquele gesto. Quando se afastaram, Lia sorriu, serena. Algumas escolhas começam assim, disse ela. Rubens assentiu, em silêncio. E sob as rosas de Valenor,
Ambos souberam que aquele silêncio havia mudado tudo. Os dias passaram lentamente em Valenor. Nada mudara oficialmente, mas tudo parecia diferente para Lia. Entre compromissos, aulas e refeições formais, ela encontrava Rubens nos intervalos do silêncio. Trocas rápidas de olhares, poucas palavras, presenças que diziam mais do que gestos ousados jamais diriam. Às vezes, ele deixava uma flor sobre o banco de pedra. Outras, ela passava mais devagar pelo jardim. Nada era dito. Tudo era sentido. Numa tarde clara, Lia caminhava pelo castelo quando foi abordada por Armando, seu futuro marido. "A princesa aceita uma volta pelos jardins?" perguntou ele, cordial. Lia hesitou apenas um instante antes de assentir. Caminharam entre as roseiras enquanto Armand falava sobre tratados, colheitas e planos para o futuro. Lia escutava, educada, mas distante. Do outro lado do jardim, Rubens interrompeu o trabalho ao vê-los. As mãos sujas de terra ficaram imóveis. Ele observou Armando inclinar-se para falar algo próximo demais do ouvido de Lia. Viu o sorriso contido dela, o mesmo que oferecia a todos, e sentiu algo apertar-lhe o peito. Ciúme, não por posse, mas por medo de perdê-la. Rubens baixou o olhar, forçando-se a voltar ao trabalho. Mas a terra parecia mais pesada naquele dia. Lia, por sua vez, sentiu o olhar dele mesmo sem vê-lo, e por um breve instante desviou-se do caminho apenas para confirmar. Rubens ainda estava ali. Estava. Isso bastou para que o coração dela batesse mais forte. Assim que se despediu de Armando, Lia não voltou para o castelo. O coração a guiou pelos caminhos já conhecidos até o jardim. Encontrou Rubens perto do muro de pedra, de costas, como se esperasse, ou tentasse não esperar. "Rubens", chamou ela sem fôlego. Ele virou-se devagar. "Eu vi vocês", disse antes que Lia falasse qualquer coisa. "Não precisa explicar." "Precisa sim", respondeu ela, aproximando-se. "Eu não escolhi aquilo. Eu nunca escolhi." Rubens respirou fundo, desviando o olhar. "Lia, você é filha de um rei. Seu caminho já está escrito. O meu termina aqui, entre a terra e as flores." "Isso não muda o que sinto", disse ela, firme. "Muda tudo", respondeu ele com dor contida. "As pessoas como nós não pertencem ao mesmo mundo. Quanto antes aceitarmos isso, menos vai doer." Lia sentiu os olhos arderem. "Eu não aceito", disse, dando mais um passo. "Não aceito um mundo que me afasta de quem me faz sentir viva." "Lia." Ela não deixou que ele terminasse. Segurou o rosto de Rubens com as duas mãos e o beijou. Não foi um beijo apressado, mas decidido. Um beijo de escolha. Quando se afastaram, o silêncio caiu pesado demais. "O que está acontecendo aqui?" Ecoou uma voz furiosa. O rei de Valenor estava parado a poucos passos, o rosto endurecido pela ira. Seus olhos alternavam entre Lia e Rubens, como se não acreditasse no que via. "Um jardineiro?", disse, com desprezo contido. "É assim que você honra seu nome." Lia deu um passo à frente, colocando-se instintivamente entre o pai e Rubens. "É assim que eu honro quem eu sou." O rei cerrou os punhos. "Isso não ficará assim", declarou. "Você esquecerá este homem, nem que eu precise arrancá-lo deste castelo." Rubens abaixou a cabeça, mas Lia não. Pela primeira vez, ela não recuou. O castelo acordou em murmúrios. Serviçais andavam apressados. Portas se fechavam com mais força do que o normal. E o nome de Lia era sussurrado nos corredores como um aviso. Chamaram-na ao salão real ainda naquela manhã. O rei estava de pé diante do trono, com o semblante duro. Para encerrar qualquer desvio de conduta, começou sem rodeios. Decidia antecipar seu casamento com o rei Armando. Lia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Pai", tentou. "Em 3 dias", continuou ele,
Assim não haverá mais encontros impróprios, nem ilusões. Isso não vai apagar o que sinto, disse Lia, com a voz firme apesar do tremor. Sentimentos passam, respondeu o rei. O reino permanece. Lia apertou as mãos ao lado do corpo. E Rubens? O olhar do rei tornou-se ainda mais frio. Ele será afastado dos jardins, transferido para longe do castelo, onde não possa mais cruzar seu caminho. O coração de Lia se partiu, mas algo novo surgiu junto à dor. Decisão. O senhor pode decidir meu futuro, disse ela erguendo o olhar. Mas não pode me impedir de amar. O rei virou-se, encerrando a conversa. Prepare-se para o casamento. Lia saiu do salão sabendo que o tempo havia se tornado seu maior inimigo e que, se quisesse escolher seu próprio destino, teria apenas 3 dias para fazê-lo. O quarto estava cheio de seda, pérolas e silêncio. Serviçais ajustavam o vestido branco, enquanto Lia observava o próprio reflexo no espelho. A princesa que encarava de volta parecia calma, mas seus olhos não estavam ali. Estavam no jardim. Quando ficou sozinha, Lia tocou o colar que pendia de seu pescoço, presente do reino que estava prestes a abandonar. Inspirou fundo, tomou uma decisão e desamarrou-o, deixando-o sobre a mesa. Sem alarde, trocou o vestido por roupa simples, cobriu os cabelos com um manto e saiu pelos corredores que conhecia desde a infância. O castelo não tentou detê-la. Encontrou Rubens próximo ao portão lateral, preparando-se para partir, como se já soubesse. Lia, disse ele, surpreso. O que está fazendo aqui? Ela aproximou-se, firme. Escolhendo, respondeu. Não posso me casar, não posso ficar. Vou deixar Valenor e quero ir com você. Rubens balançou a cabeça, atônito. Você está abrindo mão de tudo. Não, corrigiu ela. Estou ficando com o que importa. Por um instante ele pareceu lutar contra o próprio coração. Então segurou as mãos dela. Então vamos, disse finalmente, antes que seja tarde. E juntos deixaram para trás as muralhas que definiram quem Lia deveria ser, para descobrir lado a lado quem ela escolheu se tornar. Longe das muralhas de Valenor, a vida era simples. Lia acordava com o sol entrando pela janela pequena, os pés tocando a terra pela primeira vez sem medo. Já não havia títulos, apenas o som do vento e o cheiro de flores novas. Rubens cuidava do jardim como sempre fizera, mas agora Lia estava ali aprendendo com ele, rindo ao errar, sujando as mãos sem se importar. Às vezes, ela ainda pensava no reino que deixou, mas nunca se arrependeu, porque naquele lugar sem coroas nem promessas impostas, Lia era livre. E ao lado de Rubens, finalmente inteira. Se você gostou da história, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.